Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos hoje para finalizar a nossa querida lição, nosso estudo 9, que é milênio, como vai ser e o que está esperando a gente nos aspectos políticos e econômicos. Presta atenção. Tem um vídeo aqui embaixo que fala sobre economia, 6 minutos. Eu e Cristiano já acabamos de assistir esse vídeo. Com o vídeo, você vai ter a noção exata do que é economia. Vai ter a noção do que é escassez, do que são problemas econômicos. Isso é fundamental para a nossa revista. E aí, depois que terminar o vídeo, e que você olhar e entender, meu Deus do céu, economia é a ciência que tenta regular o irregulável. Por quê? Porque nós temos necessidades. O primeiro ponto é esse. As necessidades são supridas por bens. Então, por exemplo, eu tenho fome, Cristiano tem fome. O que supra a nossa fome? Uma fruta? Uma carne? Um cereal como arroz? O problema é, não tem fruta, não tem carne, não tem arroz para todo mundo. E a economia é essa ciência que tenta regular os bens para que todos tenham, no mínimo, o indispensável. Aí a maior pergunta é, tem fome hoje no mundo? Então tem algo errado. Tá vendo? Tá vendo? Esse vídeo é fundamental. Irmãos, abram na página 71. Porque hoje nós vamos estudar os aspectos econômicos do reino milenar. Pastor Cristiano, depois desse vídeo, a sensação que a gente tem é que ninguém consegue dar jeito na economia. A economia tem solução? A economia vai ter solução, né? Ela vai ter solução. Hoje é impossível, meu pastor. No mundo que a gente vive, né, nas demandas sociais e os privilégios, né, essa distribuição desigual, no mundo que a gente vive é impossível. Mas no milênio, com Jesus Cristo aqui presente, com o seu povo santo, com todo o seu povo reinando, né, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, reinando com Cristo, isso vai ser resolvido, esse problema econômico vai ser resolvido. Que a economia, e a gente vai ver no vídeo, né, no decorrer desse estudo, que a economia não está relacionada somente à questão dinheiro, financeira, ela tem uma relação de uma série de coisas, de instrumentos e tudo mais. E nós vamos ver isso nessa aula de hoje. Agora, irmãos, vamos lá. É o que o vídeo disse. Em cada momento histórico, as nossas necessidades são umas, porque elas são daquele momento histórico, e os bens sempre limitados para resolver nossas necessidades. Daí o vídeo disse que na pré-história ninguém tinha necessidade de smartphone, de Teleflix, Netflix, né? Teleflix. Eu perdido aqui. Cristiano, quando Cristo voltar, a gente vai estar numa sociedade tão evoluída que o que hoje a gente pensa não tem nem noção do que vai ser necessidade no futuro e os bens necessários para suprir vai existir lá na frente. Rapaz, Jesus tem que ser muito Deus para arrumar a economia, né, meu amigo? Só Deus é capaz de fazer isso, né, meu pastor? Somente Deus é capaz de fazer isso, de executar isso com perfeição. Só o nosso Deus, que é criador de todas as coisas, ele vai suprir todas essas
carências, todas essas necessidades. E a gente precisa lembrar algo importantíssimo, que todas as guerras que houveram, né, que existem, são por causa das necessidades. É alguém querendo suprir sua necessidade. Eu não tenho, então vou atrás de quem tem, vou guerrear com quem tem para eu poder ter. Então, todas as guerras foram em função também de suprir alguma necessidade, né? Sempre tem atrás de tudo algo econômico, né? Algo econômico, algo econômico. Meu Deus do E céu. aí, né, só dando um spoiler aqui, no milênio, como a gente vai ter paz, e aí, como é que vai ter paz? Um dos fatores da paz vai ser exatamente essa estrutura econômica que o nosso Rei Jesus vai trazer. Isso vai ser um fator importantíssimo para que durante 1000 anos haja paz. Gente, eu estou pensando numa coisa. Desde a primeira lição, o cristiano está nos ensinando que nós vamos reinar com ele. Então, de alguma forma, nós teremos capacidade de, em razão de tudo que ele vai nos ensinar, de possibilitar uma economia equilibrada para o mundo inteiro, né? Se a gente, assim, é algo que não está literalmente escrito dessa forma, mas quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente pode observar duas coisas. Primeiro, que é sobre aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que são os que vão reinar com Cristo. São os que vão reinar com Cristo. Esses receberam corpo glorificado. E esses receberam galardão no céu. Aí a gente imagina, né, aí a Bíblia não fala dessa forma, mas a gente pode imaginar o seguinte, que os que receberam galardão vão executar aqui na Terra. Eu imagino que esses galardões estejam diretamente relacionados ao papel que cada um vai desempenhar aqui na Terra. E aí você imagina que vamos pegar a estrutura que nós temos hoje, né? Porque a gente só pode comparar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente vive. Então a gente, para poder tentar entender como vai ser no milênio. Então vamos pegar, por exemplo, a estrutura financeira com relação aos impostos. Nós hoje, né, no Brasil, os nossos impostos levam cerca de 40% do salário de cada pessoa, ou seja, a pessoa trabalha quase 5 meses só para pagar imposto, só para cobrir os impostos. Só que no milênio, quem vai estar trabalhando no sistema governamental, para a máquina governamental, vamos chamar assim, como a gente chama hoje, a máquina governamental, a máquina do governo, é, primeiramente, Jesus Cristo, né? E aí, quem vai estar trabalhando no reinado milenar é aqueles que receberam o corpo glorificado. São aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Esses não têm necessidade para, por exemplo, sustentar a família, porque esses não vão gerar filhos, né? Como a palavra do Senhor mostra. Esses não têm necessidade, como nós já vimos no estudo do arrebatamento, não tem necessidade de comer, de se alimentar, apesar de que podem comer, podem se alimentar, mas não tem essa necessidade. A gente está vendo aqui com relação às necessidades. Então, basicamente, aí eu que estou falando, né, basicamente, é possível que não haja essa necessidade de se pagar imposto. Então, uma parte do trabalho, a gente vai ver com relação ao trabalho, uma parte do trabalho não vai ser dedicado para manter a máquina governamental, porque essa estrutura governamental, o Senhor, isso é fato, o Senhor Jesus vai suprir com ele, a presença dele, e os seus, os que fizeram parte da primeira ressurreição, vai suprir toda essa parte, né? Então, quem vai estar governando, quem vai estar no reino é Jesus Cristo, e juntamente com Jesus Cristo, né, aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Então, essa parte vai ser suprida por Jesus. Nós vemos... Não vai ter corrupção. Não vai ter corrupção. Né? A gente tem tudo. A gente não vai haver desvio, né, de verba pública. No DF foi observado agora recentemente
que houve desvio com ONGs e de milhões, isso aqui lá no DF, né, de milhões foram desviados para ONG que nem existe. E aí esses desvios acontecem em toda a esfera de governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal. A gente vê isso constantemente, e não é só no Brasil, meus amados. Isso não é um problema só no Brasil, É não. mundial. É mundial, né? Então a gente não precisa querer deter isso só para nós, não. Isso é um problema mundial. Mas no milênio isso não acontece, né? Então, por quê? Porque Jesus estará reinando juntamente com aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Gente, isso é fantástico, né? Já que nós seremos reis e sacerdotes, a gente não vai se corromper, porque o que Deus vai dar para a gente de galardão, ninguém consegue equiparar. A gente vai poder suprir o mundo. A gente vai receber dele todo o conhecimento econômico para reinar. Gente, é fantástico. É fantástico. Abra sua revista, por gentileza. Vamos lá. Então, aspectos econômicos do reino. A gente começa lendo, meu pastor, até o 3.1. Tá. Né? Uhum. Isso. O que a gente vai ensinar no 3.1, meu pastor? A maldição da terra será retirada parcialmente. O que isso significa para a economia? O que é isso? Em Gênesis, a gente vê a queda do homem. E na queda do homem, Deus traz uma maldição. Por causa da queda do homem, uma maldição vem à terra. Algumas maldições passam a existir por causa da queda do homem, por causa do pecado. E nós vemos essa maldição, né, em 3 áreas específicas. Por exemplo, a morte, né, a morte passa a existir. Né, ali passa a existir no sentido de que a vida que seria eterna para o homem deixa de ser eterna. E aí ele tem o seu corpo passa a ter um prazo de validade, né? Passa a ser mortal. Questão do alimento, né? O Senhor fala, maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3, né? E 17. E a Adão disse, porque destes ouvido a tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Meu Deus do céu. Então, isso vai acabar. Isso vai acabar. Essa maldição é retirada. A terra volta a ser bendita. A terra volta a ser bendita, volta a ser abençoada. E a gente vai ver os textos bíblicos com relação a isso depois. Mas é algo maravilhoso, né, que o Senhor vai trazer de volta o que já existiu lá no paraíso, no Éden. E aí volta novamente todas essas coisas, essa benção de Deus sobre a terra, novamente. Essas maldições. Deixa eu te interromper. Irmãos, se a gente vive no momento da terra amaldiçoada e o Brasil é o que é, chegaram aqui e disseram, tudo que se planta se dá. Já imaginou o Brasilzão num milênio? O Brasil é o celeiro das nações, né? O povo costuma dizer, o nosso país no milênio. Se ele produz o que hoje produz e bate recorde atrás de recorde de produção, imagina no milênio. Agora aqui tem um segredo. Tá, pastor, mas a história humana sempre foi produz comida para todo mundo, mas tem gente passando fome. Aqui é que está, no milênio, nós, reis, administradores do mundo, não vamos permitir isso, né? Exatamente. A distribuição vai ser coerente, né, meu pastor? Não vai haver desperdício, por exemplo. Um dos grandes problemas que se tem com relação ao alimento é o desperdício, né? E esse desperdício não é só questão, por exemplo, do alimento que vence e é jogado fora, mas do alimento que às vezes está ali disponível, mas ninguém consome. Às vezes tem casas, por exemplo, que pessoas acumulam,
e simplesmente não usufrui daquilo, mas também ninguém usufrui. Meu Deus. E aí joga fora. Meu Deus. Então, isso vai ser administrado por aqueles que vão reinar com Cristo. Por isso que Cristo está levando a sua igreja junto, e essa igreja volta para reinar com Cristo, exatamente para cumprir essa vontade do Senhor em toda a terra. Então você acredita, tá, a Bíblia não tem, isso aqui é dois doidos pensando. Então você acredita que naquele período da grande tribulação, enquanto a gente está lá em cima, 7 anos, trono, galardão, bodas do Cordeiro, de alguma forma Deus vai estar ministrando a nós para a gente chegar no ponto eficaz de descer como reis e governar no milênio. Não tem isso na Bíblia. Isso é dois doidos pensando, entendeu? Não vai dizer que isso está na Bíblia, não. Tá? Isso não é literal, né, meu pastor? Isso a gente está interpretando, buscando interpretar conforme alguns outros textos nos levam a fazer, a interpretar dessa forma, mas não está na Bíblia, e aí a gente começa a pensar, a gente vai... teologia especulativa, é especulação. A gente começa a pensar e vai pensando, né? São pensamentos. E aí eu imagino que no céu, nesse período que a gente vai estar no céu, a gente vai estar aprendendo do Senhor. Sim. A gente vai estar aprendendo com o Senhor como a gente vai executar e reinar aqui na Terra. Então é um período, vamos dizer assim, hoje se usa muito, antigamente era intensivão. Hoje a prática se chama imersão, né? Mas eu gosto mais do intensivão. Então a gente vai fazer um intensivão no céu de 7 anos, para poder, quando a gente voltar, a gente reinar com Cristo e aplicar tudo que a gente adquiriu no céu com o Senhor. Todo esse conhecimento. E ó que interessante isso. Jesus precisou de 40 dias com os discípulos depois de ressuscitado para explicar tudo o que aconteceu. Porque eles não estavam entendendo nada. Gente, 7 anos com o corpo glorificado. Então, uma mente prodigiosa, com Cristo explicando tudo. Vai dar para aprender e vai dar para ser rei decente no milênio. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não. Isso aqui, essa parte do vídeo, é dois doidos sonhando. Sonhando. A gente vai estar lá há 7 anos. Aqui embaixo, o pau cantando. Grande tribulação. Mas a gente vai estar lá, que interessante. Isso não está na revista não, viu? Meu pastor, então, voltando ao 3.1. A maldição da terra será retirada parcialmente? Não já dá para dar uma melhorada completa não no milênio? Aqui fala parcialmente por causa da morte, né? Aí a morte, no milênio, ela ainda vai existir. Então, que a gente tem os textos bíblicos, por exemplo, de Isaías 65:20, que fala acerca do... quem morrer com 100 anos vai morrer jovem, né? Então, se fala que morrer com 100 anos, a gente tem 2 questões aqui. Primeiro, que vai existir morte, né? Então, se morrer com 100 anos, vai morrer jovem. Segundo, não vai ser, essa morte não vai ser igual como nós temos hoje. Nós não vamos ter, por exemplo, crianças de poucos dias. A palavra fala, não vos nascerá crianças de poucos dias. Ou seja, natimorto, crianças que morrem já mortas. Isso não vai existir, né? A morte não vai ser da forma como ela é hoje, que a gente vê morte para todo lugar, a todo momento. Milhares de pessoas morrem diariamente. Por diversas coisas, às vezes até uma discussão familiar causa morte, fatores terríveis causam a morte. Isso não vai acontecer no milênio. Então, por isso que essa maldição ela vai ser retirada parcialmente por causa da morte que ainda vai existir, não da forma que existe hoje, mas a palavra também nos garante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16, Paulo fala
que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a morte vai ser vencida. Jesus Cristo também já está determinado. Jesus Cristo também vai vencer. Irmãos, o texto é Isaías 65. Tem gente que diz que Isaías 65 não é para o milênio, que a gente está te enganando. Mas a maior prova que Isaías 65 é no milênio é que não tem a ferocidade da maldade, porque o diabo está preso. E a maior prova é o último versículo, o versículo 25, que diz: e o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. O leão não vai comer o boi, entendeu? Ele vai comer palha com o boi. E o pó será comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano nenhum no santo monte, diz o Senhor. Então, o capítulo 65, ele está no contexto do milênio. E o pastor acabou de ler... a gente não tem isso nesse momento. Provavelmente tivemos isso lá no início, no Gênesis, no paraíso, no Éden. Aí com o pecado foi para o espaço. Então, é outra maldição que é retirada. A gente vê que os animais, vai ter essa ferocidade do animal, vai ser retirada. Então, olha que interessante. Ó, Isaías 65 e 20. Não haverá nela criança de poucos dias. Então, a gente vai ter um sistema econômico em que as mulheres que estão grávidas não vão perder crianças e abortar em razão de fome. Entendeu? Vai ser um sistema em que a mulherada vai estar mais forte. Então não vai ter crianças de pouco dia. E aí, versículo 20, nem velho que não cumpra os seus dias. Os velhos vão viver até o ponto de dizer, estou cansado, né? Se tiver cansaço, porque o jovem morrerá com 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, ou seja, vai ter gente que no milênio não vai querer viver corretamente, por isso que vai ter que ter a justiça. Não confunda o milênio com a eternidade. Na eternidade, aí acabou tudo isso, né? E esse fato é interessante, meu pastor, porque muitos me perguntam com relação a isso aí, mas espera aí. No milênio não vai ter pecado, isso e aquilo outro, mas como é que vai ter uma punição de pecado? Na verdade, a gente vê no texto aqui, claramente, que como foi, por exemplo, vamos pegar como foi com Noé na arca, né? Noé entra na arca, ele e sua família, e ele é retirado. Mas os que ficaram foram mortos. E aí eu tenho duas questões aqui. A gente vê Noé da descendência de Sete. Então a descendência de Caim foi embora. Acabou. A descendência de Caim foi embora, né? E aí aqui uma questão que me levantaram há um tempo atrás, foi que, a marca de Caim era a pele escura, né? Ignorância. Aí eu falo, olha, isso foi defendido pelos escravagistas no tempo em que cristãos eram escravagistas também. Eles precisavam ter buscar alguma base bíblica para a escravatura, né? Para escravizar. Mas não tem base bíblica, por quê? A descendência de Caim morreu toda no dilúvio. Então acabou. E aí o dilúvio foi por causa do pecado. O dilúvio veio por causa do pecado. O pecado estava gritante, estava subindo aos céus, e aí Deus manda o dilúvio, né? E nesse momento, os pecadores foram exterminados da terra. A mesma coisa vai acontecer no milênio. Na entrada do milênio, nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Os pecadores vão ser exterminados. Não vai entrar pecador no milênio. Mas o pecado não tem. Mas o pecado, como a natureza, o pecado vem da natureza humana, né? Então, da mesma forma que aconteceu lá Noé, logo depois, né, o pecado continuou e tudo, ou seja, acabou com os pecadores. Noé encheu a cara, mas o filho pecou com ele. O pecado continuou por causa da natureza humana. A mesma coisa no milênio. A natureza humana continua,
né? E no milênio ainda vai ter pecado. E aí a gente vê também a morte como uma punição. A gente vê em Isaías 65, a morte como uma punição para quem peca. Sim. Né? Então, se morrer com 100 anos é porque pecou. Sim. Então, a morte também como punição para quem peca. Irmãos, só vai ter terra completamente regenerada e o pecado ser extinto completamente na eternidade. Por isso que milênio é diferente da eternidade. Satanás ainda vai ser solto, vai enganar, vai ter a batalha final, aí vem a eternidade. Então tá, meu pastor, eu fico pensando quando você vai lançar a revista da eternidade. Porque se a do milênio já deixa a gente doido para entrar no milênio, eternidade, já imaginou como vai ser a Terra na eternidade? Aí é muita coisa boa, né? Aí é só bênção, né? Vamos dizer, só bênção, só bênção. Que história é essa de aumento de luz? 3.2.